Operação Seaspray. O dia em que o governo contaminou cidades com bactérias, em setembro de 1950, os moradores de São Francisco, na Califórnia, começaram a perceber algo estranho no ar. Sem saber, estavam prestes a se tornar cobaias de um dos experimentos mais controversos e assustadores já realizados em solo americano, a Operação Seaspray, um teste secreto conduzido pela Marinha dos Estados Unidos, que envolvia a liberação de bactérias no ar urbano para estudar os efeitos de uma possível guerra biológica. Parece roteiro de filme de conspiração. Infelizmente, é real. O cenário era a Guerra Fria, um tempo de paranoia, espionagem e preparação para o impensável. O governo americano temia que inimigos, como a União Soviética, pudessem utilizar armas biológicas para atacar grandes centros populacionais. Em resposta a esse medo, começaram a testar como tais agentes poderiam se comportar em ambientes urbanos. Mas ao invés de simular esses testes em áreas isoladas, decidiram usar uma cidade real, com pessoas reais, sem consentimento. Durante uma semana inteira, navios da Marinha posicionados na costa de São Francisco borrifaram no ar uma nuvem de bactérias, entre elas a Serratia marcescens e o Bacillus globigi, consideradas na época como inofensivas. Os militares queriam observar como esses organismos se dispersariam em uma área urbana e até que ponto poderiam ser inalados por seres humanos. O resultado foi assustador. Quase toda a cidade foi exposta, com mais de 800 mil pessoas respirando bactérias sem saber. Inicialmente, os relatórios internos apontaram sucesso na operação. O experimento mostrou que em uma guerra biológica seria fácil atingir grandes populações com agentes patogênicos sem que ninguém notasse. Porém, logo começaram a surgir sinais de que essas bactérias não eram tão inofensivas assim. Pouco tempo depois da operação, o Hospital Stanford relatou um aumento súbito de infecções urinárias causadas por Serratia marcescens, uma bactéria que até então raramente aparecia em seres humanos. Um homem saudável, chamado Edward Nevin, morreu após uma infecção sistêmica. Foi a primeira morte registrada, que, segundo especialistas, pode ter ligação direta com o experimento. A Marinha negou qualquer responsabilidade. Alegaram que a serratia era inofensiva e que não havia conexão direta entre os testes e os casos clínicos. No entanto, investigações posteriores mostraram que os cientistas sabiam, sim, que tais bactérias poderiam causar doenças, especialmente em pessoas com um sistema imunológico comprometido. A verdade é que, em nome da segurança nacional, milhares de cidadãos foram deliberadamente colocados em risco. E o mais chocante, a Operação Seaspray não foi um caso isolado. Nos anos seguintes, dezenas de outros testes secretos foram realizados em diversas cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York e Washington. Agentes patogênicos foram liberados em estações de metrô, aeroportos, prédios públicos, tudo sem que a população soubesse. Apenas em 1977, após uma investigação do Congresso, esses experimentos começaram a vir à tona. O público ficou estarrecido ao descobrir que seu próprio governo havia realizado testes de guerra biológica em território nacional, menos com seus próprios cidadãos como cobaias. Os documentos desclassificados revelaram uma série de operações com nomes enigmáticos: Big It, Big Buzz, Dropkick e muitos outros. Em todos, o objetivo era estudar como espalhar doenças de forma eficiente, silenciosa e letal. Em nome da ciência e da defesa, limites éticos foram ignorados. Não havia consentimento, não havia avisos, havia apenas a frieza calculada da estratégia militar. Hoje, a Operação Seaspray é um lembrete perturbador de até onde governos podem ir em tempos de medo. Um exemplo concreto de que a realidade, às vezes, é mais assustadora do que qualquer ficção. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Quantas pessoas realmente adoeceram por causa dos testes? Quantas morreram sem saber a causa verdadeira? E, o mais importante, até que ponto nossos líderes estão dispostos a nos expor em nome de uma suposta proteção? Mesmo décadas depois, o caso ainda provoca debates acalorados. Especialistas em ética, cientistas, historiadores e vítimas pedem justiça, transparência e garantias de que atrocidades como essa jamais se repitam. Mas será que aprendemos a lição? Ou essas operações continuam em segredo, em alguma cidade neste exato momento, esperando para serem reveladas? Enquanto não sabemos, só nos resta investigar, questionar e nunca esquecer
que o silêncio também pode ser mortal.